Continuaremos hoje a nossa meditação no Salmo 1, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui neste salmo, Deus nos apresenta uma ordem e uma promessa. Qual é a ordem? Deixe a companhia dos ímpios, não ande com eles, não os imite, não siga os seus conselhos e não tenha comunhão com eles. Antes o seu prazer esteja na minha lei, e na minha lei medite de dia e de noite. O que significa ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite? Será que significa nos trancarmos em um quarto e passarmos todo o dia e a noite toda lendo e meditando na lei do Senhor? Ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, segundo este salmo, significa: diante de cada pensamento, diante de cada palavra, diante de cada atitude, nós considerarmos: este pensamento está de acordo com a lei do Senhor? O que eu estou pensando em dizer, a maneira como estou pensando em falar, está de acordo com a lei do Senhor? O que eu estou pensando em fazer está de acordo com a lei do Senhor? Se está, então pensarei, então falarei e então farei. Mas se não estiver, então não pensarei, não falarei e não farei. Isto é ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Diante de cada pensamento, diante de cada palavra, diante de cada ação, considerarmos se estão de acordo com a lei do Senhor. E se não estiverem, termos o prazer de agirmos de acordo com a lei do Senhor. E qual a promessa para aquele que assim o fizer? O Senhor promete: será bem-aventurado e bem-sucedido em tudo o que realizar. Este salmo também faz um contraste entre os justos e os ímpios. Quem são os justos e quem são os ímpios, segundo este salmo? Como é que o Senhor descreve os justos? Versos 2 e 3. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então Deus apresenta os justos como aqueles que têm prazer na sua lei e que meditam nela de dia e de noite, ou seja, que submetem seus pensamentos, palavras e ações à lei do Senhor. E os ímpios? O verso 4 diz: os ímpios não são assim. Ou seja, enquanto o justo tem prazer de seguir a lei do Senhor, o ímpio não.
Por que o ímpio não tem prazer na lei do Senhor? Porque a lei do Senhor o confronta. Porque a lei do Senhor o denuncia. Porque a lei do Senhor o condena. E ele não quer se submeter à lei do Senhor. Ele quer seguir a sua própria lei. Ele quer seguir o seu próprio caminho, a sua própria vontade. Por isso Deus diz: não siga os seus conselhos, não os imites, não andes com eles e não tenhas comunhão com eles. Mas em Mateus 9, 10 a 13, encontramos os religiosos criticando a Jesus por estar comendo com ímpios. Mas qual era o propósito de Jesus naquela ocasião de estar comendo com publicanos e pecadores? Vejamos. E sucedeu que, estando Jesus em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, qual era o propósito de Jesus em estar comendo com publicanos e pecadores? Chamá-los ao arrependimento. Pois qual será o fim dos pecadores, caso não se arrependam? Versos 4 e 6 do Salmo 1. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, qual será o fim de todo pecador que não se arrepender? A morte eterna. Então, como Jesus, em vez de segui-los e imitá-los, devemos ter misericórdia e chamá-los ao arrependimento. Amém, e que Deus nos abençoe. Bem-aventurado aquele que tem no Senhor o auxílio. Bem-aventurado aquele que não segue o mau conselho, não imita o pecador, nem o escarnecedor. Antes tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor. Ele é semelhante à árvore plantada junto às águas, vive sempre bem seguro, não receia o mal, nem mágoas. Dá seu fruto na estação, nunca as folhas cairão. Tudo quanto faz prospera, pois tem no Senhor proteção. Mas os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores poderão entrar no paraíso. Só os justos entrarão na celestial mansão. Bem-aventurado aquele que já tem em Deus salvação. Bem-aventurado aquele que já tem em Deus salvação.